Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre está a nos ensinar. E se tem um ensinamento fundamental na palavra de Deus, é o ensinamento do amor. Amor não se dá por teoria, amor não se dá por ideologia, amor não se dá por uma construção racional, não. Amor é prática. Foi assim que Jesus mostrou para a gente o que é amar, sendo prático. E a palavra de Deus, do seu início ao seu fim, nos mostra a ação de Deus. Não nos mostra teorias sobre o amor de Deus, nos mostra Deus agindo em seu amor. É diferente quando a gente começa a falar de amor, de amar o outro, de respeitar, de praticar, de ser caridoso com o outro. É diferente quando a gente começa a falar e quando a gente começa a agir. São coisas totalmente diferentes. A palavra de Deus não é uma teoria sobre o amor. A palavra de Deus é uma grande janela para contemplar a prática do amor. E a liturgia sempre nos ajuda nesse sentido. A primeira leitura de hoje, tirada lá da carta que São Paulo escreve aos Efésios, nos fala de relações sociais. Das mais particulares às mais amplas. A relação do pai com o filho, da mãe com o filho, do escravo com seu senhor. Nos fala dessas relações. E é interessante que termina esta leitura dizendo: vocês sabem que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa a gente e coloca a gente em categorias. Este é melhor do que este é mais bonito do que este. Deus não faz isso, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama com amor igual, é como o pai e uma mãe. Tem muito pai e mãe aqui, e sabe disso. Se você tem mais de 2 filhos, você sabe que um é diferente do outro. Você ama com o mesmo amor, embora o cuidado que você empregue para cada um seja diferente. Existe o filho mais tímido, então a mãe e o pai faz com que ele se desenvolva mais para tirar aquela timidez. Existe o filho mais altivo, e aí o pai e a mãe estão lá para controlar, para ele também não extrapolar. Ama com o mesmo amor, mas cuida com cuidados diferentes. Deus nos ama a todos com o mesmo amor. Ele não faz acepção de pessoas. E São Paulo então, ele está alertando a comunidade para que, da maneira de Deus, não façam acepção de pessoas, mas cuidem das pessoas de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Se o meu irmão tem uma fragilidade nisso, é nessa fragilidade que eu vou ajudá-lo. Se meu irmão tem outra fragilidade, é nessa outra fragilidade que eu vou ajudar. A justiça não é a igualdade no trato. A justiça é tratar de acordo com a necessidade de cada um. E é isso que Deus faz. Interessante que dentro dessas relações sociais colocadas aqui por Paulo, numa comunidade que está fazendo distinção de pessoas, porque Paulo escreve para isso. Significa que lá naquele tempo tinha gente fazendo distinção de pessoa. Ao escrever, Paulo coloca uma relação social de grande importância. Já no começo da leitura, ele fala da relação dos filhos para com os pais. A base de toda a sociedade, meus irmãos, é a família. Por isso que o cuidado com a família é fundamental, é importante.
Não pode ser colocado de lado, porque é na família que as relações sociais são construídas. É na família que a gente aprende a tratar as outras pessoas. Não sei se você já ouviu dizer, mas em geral as pessoas falam assim: essa pessoa se comporta aqui como ela se comporta na casa dela. E assim é. Você conhece as famílias e as relações familiares pelas relações ou pelo convívio da pessoa na sociedade. Então a família é a célula, é a base. E olha aqui que o apóstolo fala. Ele diz o seguinte: prestem atenção, filhos, vocês honrem seus pais. Mas para que honrar pai e mãe? E aí o apóstolo ainda coloca uma promessa. Ele diz assim: ao respeitar pai e mãe, Deus lhe dará longa vida e felicidade na terra. Olha só. O apóstolo nos recordando que é da nossa relação sincera de amor com os nossos pais que nós alcançamos a felicidade. Que nós conseguimos longa vida na terra. É a recompensa que Deus nos concede. Mas mesmo que não existisse essa recompensa, honrar pai e mãe significa, ao menos, ser agradecido por aquilo que não tem paga. O pai e a mãe cuidam da gente desde o momento da concepção, e aí vai, né? A gente depende 24 horas do dia dos nossos pais, na primeira infância, depois na adolescência. Tudo isso é coisa que não tem paga. Por mais que não tivéssemos recompensa, ainda assim, seríamos obrigados internamente, interiormente, ao respeito aos nossos pais. Porque não temos como pagar tão grande amor que foi dado a gente. Então, as relações sociais na primeira leitura, o Paulo falando para os apóstolos lá, para os discípulos, para aqueles que estão seguindo a Jesus lá na cidade de Éfeso, dizendo: olha, vocês estão fazendo distinção de pessoas, não é isso que o Senhor quer. É hoje Paulo, então, nos convidando a olhar para a vida como Deus olha. No Evangelho, de maneira bem rápida, a gente pode resumir esse Evangelho dizendo que Deus tem um pensamento e o ser humano pensa diferente de Deus. A pergunta que é feita a Jesus é uma pergunta bem humana. Eles perguntam assim para o Senhor: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? E aí Jesus responde com o pensamento de Deus. Jesus tira o foco. Jesus não olha se são poucos ou se são muitos, porque isso não importa, gente. No pensamento de Deus não importa a quantidade, não importa se são poucos ou se são muitos. Jesus volta a olhar e pensa como Deus. Faça a sua parte, façam o esforço possível, diz o Evangelho, construam as suas relações sociais, faça seu esforço pessoal, pare de ficar pensando se são poucos, se são muitos, se é difícil, se é fácil. Às vezes, Padre Daniel, todos nós, a gente começa a pensar na dificuldade da vida, e a dificuldade da vida prende a gente, porque põe medo na gente, porque fragiliza a gente, e às vezes a gente não vai para a guerra por medo da guerra, a gente perde antes mesmo de iniciar. Jesus está dizendo assim: parem de se preocupar com isso, sigam a vida de vocês, fazendo o esforço máximo para que alcance a salvação. Se é pouco, se é muito, se é o seu vizinho ou a sua vizinha, isto não importa, faça o seu esforço no dia a dia. E como é que a gente faz o esforço diário? Seguindo aquilo que Jesus nos deixou, servindo ao outro, ao próximo. Essa é a missão que Jesus deixa para a gente, o do serviço. À medida que eu estou servindo o outro, que eu estou sendo caridade para o outro, é claro que eu estou numa caminhada de salvação. Não importa se estarei
entre poucos ou muitos. O importante é a nossa caminhada, o nosso esforço. É isso que o Senhor nos chama no dia de hoje. E nós, enquanto Santuário Nacional, e de modo particular a família Campanha dos Devotos, tem feito esse esforço bonito. Aproveitar esse momento para agradecer o esforço daqueles que mantêm o Santuário Nacional, daqueles que mantêm as obras de evangelização do Santuário, daqueles que mantêm as obras sociais do Santuário Nacional, daqueles que mantêm os meios de comunicação do Santuário Nacional. Tenho certeza que esses devotos não pensam se a salvação é para poucos ou para muitos. Eles põem a mão na massa, fazem a parte deles, se esforçam, e é bonito isso. E a motivação, a grande motivação dos devotos, da família Campanha dos Devotos, é o amor que tem por Nossa Senhora. A gente sabe disso. Tanta gente nos acompanha diariamente e fala do amor que tem por Maria. E aqui no Brasil, de modo particular, na figura de Nossa Senhora Aparecida. Sabendo disso, nesse mês que nós estamos encerrando, mês de outubro, mês missionário, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora, a família Campanha dos Devotos, nós fizemos uma ação bonita, que é declarar publicamente o nosso amor para Maria. Muita gente guarda no seu coração seu amor por Nossa Senhora, mas a gente queria partilhar isso, já que é bonito. Então, durante todo esse mês, muita gente, por telefone, por carta, por e-mail, pelas redes sociais, mandaram seus vídeos, sua declaração de amor a Nossa Senhora. Aqui a gente tem um exemplar, só para resumir um pouco os tantos agradecimentos e as tantas declarações de amor que foram enviadas, declarações de amor a Nossa Senhora. Então, no dia de hoje nós estamos celebrando, encerrando este mês, agradecendo a Deus por tudo que construímos e também agradecendo pela vida de todas essas pessoas que ao longo desse mês declararam seu amor a Nossa Senhora Aparecida. Já que estamos na casa da mãe, na casa de Nossa Senhora, voltemos o nosso olhar para ela e agradecemos a Deus por tão grande intercessora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. What?